de guerra. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa, ao nosso bate-papo aqui, nessa entrevista, com nossos queridos amigos e profissionais, o doutor Noaldo, que é médico infectologista, com vasta experiência em doenças infecciosas e atualmente doutorando, ainda agora me perguntava, doutorando, o senhor faz doutorando em quê? Em saúde pública. É um verdadeiro especialista quando se trata de compreender os desafios enfrentados com as viroses na nossa região. Temos também a doutora Vanderleia, que é a nossa nutricionista, e vai fazer uma abordagem integrativa e traz também uma abordagem riquíssima de nutrição clínica, para nos proteger da saúde, principalmente nesses períodos que nós passamos com tantas viroses, o doutor daqui a pouco vai falar, não é, doutor? Que nós não sabemos direito, é a Covid passa para a virose deixa todo mundo louco, ninguém consegue falar, passa um mês ou 2 meses, realmente... Emenda de uma para outra, né? Emenda de uma para outra. Né? E nós temos aqui também, a doutora vai falar sobre o que é mito, o que é verdade, o que não é verdade, o que é mito, para que nós possamos aqui conversar sobre tal assunto, doutora Vanderleia. Algumas dicas, né? Algumas dicas, sim, porque aqui nós temos uma função, né? A nossa função aqui é informar. E o doutor Noaldo, às vezes, a gente fica até meio constrangido, né? De conversar com o doutor Noaldo, porque ele é assim, de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma experiência no ramo da infectomologia, que ele chega realmente a nos prestigiar no estado do Amazonas com o tamanho conhecimento, com tamanha dedicação, entendendo? Que o senhor realmente imprime, doutor. O senhor é muito importante no nosso, digamos assim, com relação à saúde pública, para cuidar da nossa saúde, para cuidar de nós. Para cuidar da população amazônica. Para cuidar da população amazônica, né? Quando chega esse tempo de frio, inverno, que não tem inverno aqui, é uma chuva. Ainda bem que ele gostou do Amazonas, né? Ele é amazonense, veio, gostou e Mas, doutor, é curioso, sabe? Às vezes eu fico pensando, nós não temos muito tempo para conversar aqui, para o doutor explicar assim, a história dele. A trajetória do doutor é muito linda, é fantástica. Eu estou lendo um livro, doutor, Coragem e Determinação, uma coisa assim, depois eu vou lhe passar, falando sobre a ousadia, né? Você é ousado, você é corajoso, e essa é uma leitura muito rica com relação ao comportamento nosso. E o senhor realmente atravessou várias situações e chega no desafio de estar aqui no estado do Amazonas para nos brindar com essa bondade ser humano que o senhor é, doutor. Tá? Bom, eu quero agradecer profundamente, primeiro, a cada um de vocês que permite que a gente entre aonde vocês estão, seja no trabalho, seja voltando para casa, seja no carro, seja no ônibus, seja no coletivo, seja onde for. A gente agradece muito, agradece em especial as palavras tão generosas, né? Bom de ter amiga é justamente isso. A gente sempre é tratado com muita generosidade, mas a doutora Eunice Nascimento é uma pessoa extremamente especial. E falar hoje, especificamente, sobre o tema que nós vamos tratar, que são as infecções respiratórias, temos do nosso lado a doutora Vanderleia, nutricionista da mais profunda qualidade, que tem um know-how absolutamente enorme a respeito de o que você deverá fazer e vai dar dicas preciosas de como você utilizar o que a gente tem dentro da Amazônia, porque muitas das vezes a gente só quer tomar sucos se forem de frutas vermelhas, sucos de cerejas, sucos de morango, e a gente tem coisas tão boas quanto até algumas vezes melhor, não é, doutora Vanderleia, para a utilização para reforçar o nosso sistema imunológico. Então fica ligadinho, fica aí com a gente, que esse bate-papo aqui entre nós três hoje vai render um bocado. Né, doutora? Muito bom. Como ele estava falando, e às vezes nós temos ali dentro de casa, né, as frutas, né, simples como a laranja, temos o limão, temos a cerola, né, que é riquíssima também para aumentar a imunidade, e temos no quintal, né,
A maioria dos quintais aqui tem acerola, e às vezes até na rua. Você vai É tão passando fácil na quanto rua e for tem pegar, acerola, né? é só pegar. É só. Né? Então, são alimentos muito fáceis de você encontrar. Às vezes, dentro de casa você tem, então não precisa você estar querendo comprar. Ah, vai aumentar a imunidade, porque eu vi na internet que o morango, aquelas frutas vermelhas que são caras, os né? berries, né? Os Uhum. gooseberries e Sim, tal, e caríssimas. Ai, como... e nós temos O vestido é muito caro. nossa, do dia a dia. Temos hoje o famoso taperebá, que eu estava falando para a doutora, que tem em todos os quintais, inclusive lá no meu sim. quintal está cheio. Né? Então, também é uma fruta riquíssima, nossa, amazônica aqui. Temos muitas frutas amazônicas boas, que dá para aumentar a imunidade, e não só a imunidade, fortalecer o nosso corpo, antioxidante. A gente fala já desses antioxidantes. Eu acho que é interessante que você entenda que nesse momento de transição, que já deixou de ser transição, já passou para o inverno amazônico de fato, é um momento onde a gente tem muita chuva. E quando a gente tem esse tipo de problema não, esse tipo de sazonalidade, vamos dizer assim, climática, a gente sabe que as pessoas tendem a se aglomerar mais, né? Quem é que embaixo de uma chuva não sai correndo para o primeiro abrigo que encontra? Então é importante a gente lembrar que ficar molhado não é uma coisa legal. Se você tem hábitos que não são saudáveis, como fumar, como beber muito, como ter uma vida muito estressada, como você ter, por exemplo, situações em que você não consegue, porque tem algumas coisas que a gente consegue controlar e essas a gente deve se comprometer em benefício da nossa própria saúde, e tem aquelas que a gente não consegue controlar. Então, neste é um momento de sazonalidade daquilo que a gente chama de infecções respiratórias. Só que tem um outro detalhe, meninas, que é bem confuso, porque a gente também é um momento em que os arbovírus também surgem. Aí a gente tem dengue, tem oropuxe, tem a possibilidade de ter chikungunya, que já tem casos diagnosticados na cidade. A gente está tendo um aumento de casos de dengue também, mas mais preocupante, já que o tema nosso hoje é justamente as infecções respiratórias, é o aumento de casos de Covid. E pasme, meninas, a gente está com a vacinação para a influenza em torno de 47 a 48% da população vacinada. Gente, sabe qual é o Somente, né? significado disso? É uma tragédia anunciada. Pode acontecer, Noaldo? Pode. Vai acontecer, Noaldo? Não sou Deus para vaticinar justamente o apocalipse nem o fim do mundo. Mas é um sinal de alerta? É. Porque quanto menos cobertura vacinal você tem, mais pessoas que a gente diz que está com a possibilidade de se contaminar é maior. A mesma coisa acontece, doutor Eunice, com a influenza, com a gripe. Fora isso, a gente tem os outros vírus respiratórios, como para a influenza A e B, como para a influenza 1 e 2, como o vírus sincicial respiratório, e o que foi muito comentado no final do ano, na primeira semana, as primeiras semanas de janeiro, que é o metapneumovírus, que está tendo um surto que continua no nordeste da China e que parece que começa a se espalhar pelo mundo. Isso é preocupante, Noldo? Depende do que a gente está falando de ser preocupante ou não. É um estado de alerta também? Também. A diferença que a gente tem do Covid para o metapneumovírus é que o vírus da Covid era um vírus emergente. Ou seja, um vírus que a raça humana ainda não tinha tido contato. Estava restrito única e exclusivamente aos outros animais irracionais. No entanto, o metapneumovírus é um vírus que a raça humana já conhece. No entanto, para ele ter feito a explosão, vamos dizer assim, que fez no Nordeste da China, alguma mutação de maior virulência deve ter acontecido, e isso nos preocupa, porque ele também circula na nossa região. Então é importante que a vacinação seja feita, tanto que a vacinação estava até sexta-feira da semana passada, e foi prorrogada agora, para que a gente tente convencer você que nos assiste, convencer as pessoas às quais você convive a se vacinar pela necessidade e pela seriedade do momento epidemiológico que a gente está vivendo na cidade de Manaus nesse momento. E aí a gente fala daqui a pouquinho para vocês a respeito de sintomas, de tratamento, de como se prevenir, o que fazer, o que não fazer, né, doutora? Verdade. Do ponto de vista, vamos dizer assim, qual a tua opinião? Ah, eu estou gripado, eu sou uma pessoa que tem uma imunidade um pouco mais baixa. Ah, sei lá, por algum motivo, tenho uma doença crônica, sou hipertenso de longa data, sou diabético de longa data, sem controle, porque com controle a gente sabe que tudo fica muito mais fácil, né? Se eu sou uma criança abaixo de 5 anos de idade,
coisa boa, né? Está chegando no Brasil ao ponto dos idosos já serem a partir de 70, né? Não mais a partir de 60, mas a partir de 70 e muito em breve chegaremos a partir de 80, como a De Europa 80. daqui a pouco a gente chega lá. Mas o que é que a gente poderia fazer, doutora? Explica para mim. Eu, por exemplo, tenho uma fragilidade muito grande do ponto de vista de combater vírus, não bactérias, mas vírus em geral. Por exemplo, tem uma brincadeira, né, doutora Eunice, que se faz muito aqui, que é assim, se eu pegar uma gripe, eu sou igual a índio, eu fico logo muito doente e já quero morrer, já quero não sei o que, pois eu fico desse jeito, tá, pessoal? Eu pego uma gripe, é como se eu tivesse pego, sei lá, um fim do mundo, um apocalipse. O que é que a gente pode fazer? O que é que a senhora recomenda? E é claro que ela não vai fazer uma consulta ao vivo, tá, gente? Ela vai dar dicas e recomendações. Não são as dicas, não são as dicas verdade. Pois é. para a nossa Então, imunidade. doutor, como estava comentando aí sobre a vacina da gripe, né? Ela está aí já há um tempo e para Sim. ver que só 40% da população tomou. Pois é. Gente, vocês têm que tomar essa vacina, que a vacina ajuda a aumentar a imunidade, né? Ela, Uhum. E aí vem os alimentos também, doutor, que aumenta a imunidade, que ajuda nossos alimentos amazônicos e passar a ingerir mais frutas, Então, legumes. alguns alimentos amazônicos que sejam assim, do mais fácil. Porque às vezes a pessoa fica falando assim, ah, não, é porque só rico que pode fazer, só a doutora que tá bonita e bem vestida desse jeito, a doutora que tá bonita e bem vestida desse jeito, pode comprar essas coisas. Não, uma pessoa comum, a pessoa mais simples do mundo, o que é que ela pode fazer para que ela aumente a sua imunidade do ponto de vista mais né? natural? O que ela pode comer para ajudar a aumentar a Isso, imunidade, isso. né? Nós temos nossas frutas, que é muito simples e barato. Eu estava conversando com a doutora antes do programa aqui. Nós temos a laranja, né? Laranja. Produção local. Como é o Temos nome da limão. terra da laranja? Quem lembra? Tem uma cidade aqui que é a terra da É aqui laranja. o Rio Preto, né? Rio Preto Rio da Preto Eva. da Rio Preto da Eva, né? Rio Preto da Eva. Pronto, bem pertinho, A gente. laranja, nossa laranja aqui, Uhum. amazônica, né? Nós temos o limão, simples, mas não tomar aquela limonada cheia de açúcar, não. Eu costumo dizer que você pega uma jarra, pega um copo com água, pega um limão, o suco puro de um limão, coloca dentro da água, mexe ali, mistura tudo e toma. Então não precisa estar acrescentando açúcar. Né? Acrescentando açúcar já muda Uhum. toda ali a composição, né? Nós temos fazer uma água, eu pedi para a doutora colocar uma jarra aí com Que essa ó. água, muito simples. Você pega uma jarra com água do seu bebedouro, da sua Sim, sim. geladeira, e coloca dentro dessa água limão, laranja, gengibre, hortelã, como está vendo, e fique tomando essa água ao longo do dia. Então, essa água já vai ajudar. Não que essa água vá aumentar totalmente sua imunidade, não, mas já vai ajudar. Comer alimentos frescos, alimentos sem gorduras, proteínas com baixo teor de gordura, como a carne vermelha, o frango, o peixe, né? Ingerir Deixa eu mais te interromper peixe. um pouquinho. Tu sabe o que foi que uma amiga nossa, a Leonor, descobriu essa semana para mim? Uma manteiga, doutora, feita de coco aqui do lado, feita aqui no Pará, produção daqui do Pará, com um sabor de manteiga que você não acredita que você está comendo uma coisa que Mas não nós tem glúten, que temos. não tem gordura e não tem absolutamente nada. Tem de castanha de caju Nós também. temos a manteiga vegana, que é a manteiga de coco. A né? manteiga de coco, A essa, manteiga de exatamente coco, nós temos pronto. a manteiga da castanha Da também. castanha, E não só a manteiga, nós temos o queijo, nós temos o requeijão, nós temos a Uhum. pasta. Então, nós temos uma... aí O já que me surpreendeu foi o sabor. o sabor. Foi surpreendente, realmente assim, o cheiro, o sabor, doutora, é impressionante como é semelhante à da Muito manteiga. bom. E aí a gente vai focar agora mais nos alimentos, né, dos alimentos nossos aqui, porque Uhum. a gente vai fazer um quadro aqui para falar só sobre veganismo, doutora, alimentos Sim. vegetarianos, a gente vai Sim, citar mais isso sim. daí. Né? Então, nós temos aqui, a doutora Ia vai perguntar, ainda vai falar na sequência, o que é mito e verdade. Então, mudar os nossos hábitos. Quando se fala em mudanças de hábitos, não quer dizer só os hábitos alimentares, não. Nós temos que tem várias mudanças de hábito, como você passar a praticar uma atividade física, sair do sedentarismo, você está mudando o seu hábito, como você passar a fazer trocas inteligentes, como eu costumo dizer, parar de comer mais industrializados e comer alimentos mais naturais, você está mudando o hábito também, viu, doutora? Como é aquela Então, expressão que tu usas que eu acho o máximo, empacotar menos, desempacotar mais, né? Ela diz desemba- uma coisa que é engraçadíssima, gente. desembalar menos, descascar mais e desembalar menos. Então, tirar mais a casca da fruta do que desembalar. Então, você vai estar no bom caminho, você está mudando os seus hábitos aí. Uhum. Então, nós temos vários estilos de mudar de hábito. Parar de fumar, parar de beber,
optar por uma vida mais saudável, você está mudando os seus hábitos, de um hábito que você tinha que não era saudável, e passando a ter um hábito mais saudável. Uhum. Né? Então, tudo isso é mudança de hábito. Não precisa você fazer isso só numa semana, só num mês, não. Vá fazendo aos poucos, que quando você perceber, você já mudou vários hábitos. Eu queria né? perguntar do doutor Naldo, fumar. Uhum. Fumar sem se alimentar bem, Uhum. né? Porque tem gente que fuma e não se Sim, alimenta. sim. Né? Isso daí você vai realmente, não tem como dizer que isso daí não vai influenciar na tua imunidade. Sim. Aí vai deixar fraco o pulmão, né? O pulmão é um que vai ficar com muita sensibilidade, Sim. né? Porque você está fumando, a gente sabe que faz um mal terrível para o pulmão, né? E não se alimenta direito, não se hidrata, não bebe água, né? Não come, porque eu costumo dizer que fumante que não quer deixar de fumar e continuar fumando, começa a ter uma ingesta bastante de alimentos com vitamina C, porque ele tem dificuldade de absorver a vitamina C por causa não só a vitamina C, outras vitaminas, mas a C, ela é campeã por causa do fumo. Não tem uma boa absorção da vitamina C. Então, já que você ingere vitamina C, daquelas efervescentes lá, que ela vem, né, na folhinha, come, chupa bastante laranja, toma suco de acerola, toma suco de limão. Se alimenta, Uma curiosidade come melancia. Curiosidade minha, tem alguma diferença em termos de absorção do comprimido de vitamina C para o efervescente? Não li nada ainda sobre isso, assim, de estudo, mas eu tenho para mim que quando você engole o comprimido, eu acho que ele vai mais no foco do que tomando o líquido, porque eu acho que ele se perde ali um pouco nas enzimas do estômago. Interessante. Né? Então, se você vai tomar, prefere engolir a cápsula, que ela vai diretamente, já vai lá no foco, onde ela tem que da parte do intestino lá. Porque sempre que toma alguma coisa à base do líquido, ele vai se perdendo um pouco nas enzimas e chega lá ele já tem lá. E as viroses mais comuns, doutor? Antes da gente entrar nesse assunto, doutora, a senhora tocou num ponto que eu achei crucial, que foi o fumo. Você que é fumante, vamos já fazer você compreender mais ou menos o tamanho da gravidade, né? Eu gosto da palavra que vocês têm aqui, que é tolice, né? Eu acho tão interessante o tamanho da tolice que você está fazendo. Então, o fumante é um tolo, né? Exatamente. Porque você... Eu já fumei, doutor. Sério, doutora? Amém. Então, pronto, já deixou de ser tolo. Pelo menos o que importa é a gente fazer o que a doutora diz, é a mudança de hábito. Isso é que importa, tá? Então, veja que interessante. Na hora que você fuma, você tem um local que chama-se alvéolo, que é um saquinho bem delicado que tem dentro do seu pulmão, que faz as trocas gasosas. Você troca o gás carbônico que tem dentro de você pelo oxigênio que você precisa e que vem através do ar no momento em que você inspira. Na hora que você começa a fumar, você começa a romper esses sacos. E você começa a criar um grande vazio onde não tem absolutamente nada, que é onde a pessoa faz o bendito do enfisema. E a própria nicotina e os mais de 1.500 outros venenos que tem acompanhando dentro de um cigarro, eles são imunossupressores, ou seja, você faz um dano local num aparelho que é extremamente fundamental, que é o seu pulmão, e daí porque você fica mais sensível às infecções respiratórias que a gente está vivenciando nesse momento. Além disso, você traz um problema de imunidade para o resto do corpo como um todo, ou seja, é uma sessão de tolices, não é verdade? Então, vamos dar uma pensada nisso e vamos nos preocupar. Agora, a segunda pergunta. Enfisema pulmonar dá um trabalho, né? Ele dá um trabalho porque, na verdade, ele é crônico. Ele tem controle, mas não tem mais cura. Então, assim, é uma doença que tem uma evolução lenta e que, se você insiste em fumar, se você não tiver um câncer pelo meio do caminho, né, 70% das causas de câncer de pulmão é justamente por causa de fumo, ela é relacionada a fumo. Primeira coisa que se pensa quando se pensa em câncer de pulmão é o fumo como causa básica, né? Então é importante. Isso não significa que uma pessoa que não fume não possa ter câncer, mas o que a gente está falando aqui, a incidência de câncer em pessoas fumantes é imensamente maior, ou seja, pessoas que apresentam câncer de pulmão, na sua maioria, são pessoas que são fumantes ou ex-fumantes de longa data. Mas se ele permite, se permite a parar, deixar de fumar e continuar a sua vida normal... Não tenha dúvida.
Pelo que menos. vai melhorar e muito, apesar de levar um tempo, um período relativamente longo. Eu lembro que li um artigo faz algum tempo, que você leva aí uns 5 anos até você começar a melhorar de fato a sua respiração, a qualidade do seu pulmão, a substituição do tecido por um tecido que volta a se regenerar e tal. Então isso leva um tempo, portanto, é algo extremamente danoso. A gente tem que pensar, tirando a brincadeira da tolice agora, mas eu já acho que é importante a gente pensar no tamanho do dano que a gente causa, porque não é só o tamanho do dano, é a possibilidade de reversão desse dano é real, ou eu vou até um ponto aonde não tenho mais possibilidade de reversão. Então é importante a gente levar essas coisas em Mas consideração. eu tenho possibilidade de reverter. Com certeza. Regenera. A senhora já faz muito tempo que não fuma. Só uma observação também, amigo. Isso, tudo que você falou, isso acontece também, ou talvez mais rápido, se você tiver também uma mudança em outros hábitos, como na alimentação, como sair do sedentarismo, praticar uma atividade física e mudar também a sua alimentação. Tirar os ultraprocessados, industrializados e começar a optar pelos alimentos mais naturais. Então, isso vai fazer com que Tá ouvindo. seja Tá ouvindo, né? mais Quando rápido. você Talvez é não. fumante, perde até o apetite, né? Você perde o apetite, perde o sabor, perde o companheiro ou a companheira, porque E beijar uma fica- pessoa que fuma, desculpe, doutora, toda a sinceridade ainda mais no ar. E aí né? fica o dia no café, louco né? pra sair preso daqui, louco pra sair da grade daqui. Mas eu vou te ser sincero, beijar uma pessoa que fuma é mesmo que beijar um cinzeiro. É mais interessante beijar um cinzeiro. E o pior de tudo que Brincadeira, o fumante, doutora. geralmente o Brincadeira. fumante, vamos supor que 90% dos fumantes fuma uma carteira de cigarro aqui e uma garrafa de café aqui. Isso. Aí ele fica todo o tempo acelerado, né? Por quê? Porque muitas vezes ele nem come, ele fica uma pilha ali, porque ele fica só com o café aumenta a ansiedade, acelera mais ele, aí fica todo o tempo daquele nível de estresse, é o extremo. Por quê? Porque ele está ali tomando café, né? Vocês já viram que quem Sim, fuma gosta muito de geralmente. tomar A maioria É. então, dos como eu fumantes estou falando, praticamente bebe café, 90% toma café. acha que o companheiro do cigarro é o café, né? Então tá ali a garrafinha de café. Sim. Mas voltando para a pergunta que a senhora me fez, a senhora me perguntou quais as viroses respiratórias mais frequentes, foi isso? É, mais comuns. É Mais frequente, comuns. né? Então vamos lá, gente. O que é que a gente Como elas tem? se manifestam, né? Sim, ótimo, excelente pergunta. Olha que interessante. A gente está vivendo justamente o inverno amazônico, que é onde a gente tem a sazonalidade das infecções respiratórias. Por outro lado, a gente tem uma associação de 3 coisas nessa época que são bem complicadas. Pode até falar de 4, mas é até melhor a gente não falar. A gente tem justamente os quadros respiratórios, que a gente vai já detalhar. A gente tem os quadros gastrointestinais, que é justamente a famosa virose da mosca, que eu inclusive fui chamado hoje de manhã para fazer uma entrevista numa rede de televisão local sobre o assunto. Né? E a gente também tem a Covid por aí, que está o tempo todo dizendo para a gente, olha, eu estou aqui e eu vim para ficar. Então é importante que, quando você tem esses quadros, você precisa lembrar que tem 2 doenças dessas respiratórias que têm tratamento específico. Uma delas é a influenza, a gripe, que a gente sabe que você pode fazer uso do Tamiflu. No entanto, eu tenho que fazer o uso dele até os 5 dias do início dos sintomas, e a mesma coisa eu posso fazer com o Covid. Eu tenho até 5 dias para fazer uso do Paxlovid. Então é importante que assim que você começa um quadro respiratório, que não é tão simples, doutora, da gente diferenciar. No momento em que você está tendo vários casos ao mesmo tempo, eu faço pronto-socorro ainda, e vejo a quantidade alarmante do aumento de pessoas queixando problemas respiratórios. E também o aumento gradativo que a gente está tendo desses casos de Covid, de positividade em tempos de Covid novamente. Ah, mas Noaldo, eu fiz a vacina da influenza. Eu escuto muito isso, doutora, muito. Ah, mas eu fiz a vacina da Covid e já estou com Covid de novo. Nenhuma dessas 2 vacinas tem a promessa de fazer com que você não tenha a doença. Vamos deixar isso muito, muito claro, tá? Muito claro que significa se tiver a doença, não venha a ficar grave, não necessite de internação, nem de serviços de terapia intensiva e menos ainda aquilo que ninguém quer, morrer, né? Ainda não vi ninguém dizer para mim assim, em sã consciência, que o maior desejo da vida dela seja morrer. Então é importante que a gente leve em consideração esses sintomas na seguinte gradação. São sintomas leves, 24 horas de início, um pouco de dor de cabeça, o nariz entupido, a garganta ardendo, a garganta coçando, o mal-estar, dor no corpo.
É isso que está acontecendo? Procura a unidade básica de saúde. Ah, eu tô de um jeito, doutora, que não consigo respirar. Tô falando e não tô conseguindo. Ai, gente, eu tô me sentindo muito mal, eu tô passando muito mal. Aí sim, serviço de pronto atendimento. Para a gente não sobrecarregar os serviços, quer sejam públicos, quer sejam privados, de tal sorte que a gente termine, nós que estamos como frente, né, como num fronte de batalha, tendo que fazer escolhas e às vezes a gente faz uma escolha errada de tanta da pessoa que tem para ser atendida. Então é importante a gente lembrar disso, é importante a gente lembrar também desse outro quadro das gastroenterites, que a gente pode até fazer um outro programa depois sobre isso, doutora, que é um Mas é quadro, interessante. um Muito quadro que a importante. gente está tendo agora na cidade, parece que tende a ter uma sazonalidade, que aconteceu o ano passado, eu lembro de ter sido chamado para conversar sobre virose de moscas, então assim, a gastroenterite já tem um comportamento um pouquinho diferente, a náusea, vômito, febre baixa, dor na barriga, diarreia, distensão, flatulência, então é importante a gente separar um quadro do outro, porque com essa diarreia eu posso desidratar também, e eu desidratando uma criança, ou desidratando uma pessoa idosa, ou desidratando uma pessoa que tem alguma comorbidade fora de controle, o risco dessa pessoa precisar de internação também é maior. Então é importante que a gente lembre desses quadros que estão acontecendo na Amazônia como um todo nesse momento. Não existe nenhum motivo para alarme, mas um sinal de alerta, esse sim está aceso. E aí, doutor, o que é que a gente pode pensar em fazer quando a gente tem um quadro, quer seja respiratório, que eu sei que é o foco nosso hoje, mas a gente pode deixar essa gastroenterite para depois, né, doutora? Vamos só falar das infecções respiratórias, eu acho, né? Bom, é tão importante, É né? tão importante A quanto, talvez, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, Tudo talvez acontecendo tudo ao mesmo tempo. tudo está ao mesmo tempo. Teria que ter umas 2 horas de programa para falar mais Só ou de menos, conversa. né? Só de conversa. Sim, vai ser. Aí a outra questão é como a nutrição influencia, quer dizer, só nos vem beneficiar digamos, a prevenção do tratamento da virose, né? Que a senhora já acabou de falar, né? Mas Eu acabei de falar. especificamente, então, porque a gente puxou um pouquinho para as Sobre- gastroenterites, tu já falaste para a parte respiratória. Ficou claro para vocês, né, gente? Se não ficou, não tem problema. Vai lá no nosso Instagram, no Instagram da doutora Eunice, faz a pergunta que a gente responde, tá bom? Vai no Instagram do próprio programa também. Entrevistas com a Eunice Nascimento. Doutora Eunice Nascimento. Como tu vinha falando, também a grande importância da hidratação, né, doutora? Porque a senhora ainda vai me perguntar sobre os mitos, né? É verdade? Mas a hidratação ela é de extrema importância. Tanto faz tomar na água saborizada ou a água potável, você tem que estar bem hidratada. Fazer aquele que eu sempre falo nas entrevistas, fazer aquela continha, pegar 35 pelo seu peso e a quantidade que der é a quantidade de líquido que você tem que ingerir ao dia, de água. Tem uma observação aí que praticantes de atividade física, as pessoas que têm um gasto calórico maior, pode aumentar a quantidade de água. Não seria mais 35, pode chegar até 50, viu? Uhum. Até 50 ml por quilograma de peso, mas depende muito. No normal mesmo, no total, principalmente para pessoas sedentárias, que não fazem 35 ml por quilograma de peso, que a pessoa está tomando, já está bem. Vamos melhor agora do para um que caso nada. clínico. Vamos fazer um caso clínico. A doutora queria que a gente falasse um pouquinho da gastroenterite, então vamos lá. Eu chego com um quadro de diarreia intensa, indo aí como chegou para mim esse final de semana. 6 vezes a cada hora e meia, a pessoa estava indo ao banheiro. E chegou assim, extremamente desidratada para falar com a gente. O que fazer, doutor, em termos nutricionais? Do termo médico, aí a gente vai fazer hidratação venosa, vai isso, vai aquilo. Mas quando eu mando para casa, o ideal é que eu não tivesse... A gente trabalha muito em conjunto, né? A gente tem uma ideia, eu e a Vanderleia, muito boa, que é da equipe inter e multidisciplinar, sobretudo interdisciplinar, ou seja, a gente se junta para fazer um plano terapêutico para aquele caso específico daquele paciente. Então, assim, ele vai para casa, Vanderleia, não vou chamar mais de doutora não, a gente é amigo mesmo, né? Aí ele vai para casa, né? E aí o que é que a gente recomenda em termos alimentares? De medicina a gente já sabe, né? Vai tomar remédio, vai tomar soro, isso é o de menos importância. Tá. Alimentação, o que é que eu Chegou faço? em casa, já chegou do SPA, já vem medicado. Então, o que acontece? Seguir o soro. Não tenho dinheiro para comprar soro, mas faz um soro caseiro.
Soro Pronto. caseiro, todo mundo sabe fazer ali, soro caseiro, Não se não sabe como souber, faz. é só pegar ali a colherzinha de açúcar, né? Com uma colher de sopa de açúcar, uma colherzinha De chá de de sal, cafezinho de sal, e aí faz a água, 1 litro de água e mistura entendeu? e vai E se tomando. não souber, hoje em dia tá aí a internet, né? Que Para você ensinar vai a gente lá a e fazer qualquer ensinar a coisa. fazer. Continuar aí no soro caseiro, se não tiver dinheiro para comprar o soro, que hoje em dia já tem um soro, já tem Sim. soro até com sabores, Sim, são sabor de sabores vários, laranja, de sabor de limão. coco, de Não limão. tem, então vai fazer o soro caseiro, se hidratar bastante, comer comidas leves, optar por uma sopa, por uma canja. Se a pessoa está com diarreia, ingerir aqueles alimentos que travam um pouco, como vai comer uma maçã, comer a maçã sem a casca, porque você está no quadro de diarreia. Tá? Fazer Legal, quando eu como com a casca. quando você está Olha lá, constipado. pronto. Entendeu a diferença? É Quando isso está que você tem que constipado compreender. para ajudar a soltar o intestino. E quando é para Uhum. prender o intestino, você tira a casca da maçã e ingere a Porque maçã. geralmente diz assim, maçã é bom para quem tá com diarreia, mas não é de qualquer jeito, gente. Tá É vendo porque você tem um verdade. nutricionista junto de você? Para lhe orientar? Olha aí a coisa boa. E comer banana também Uhum. é aconselhado, né? Principalmente se for a banana verde. Eu já ia brincar com a casca, não, né? A casca Não. pode ser feita em outra casa, mas quando Pode você fazer o bolo, né? pode fazer o bolo da casca. Faz a biomassa, Faz o quê? a biomassa da banana? Da banana pode ser da biomassa, pode ser da banana pacovão verde mesmo. Pode fazer também um amido de maisena, que é muito bom para travar, Que né? interessante. Como faz, Mandela? Para Como é que travar faz o isso? intestino, você pega uma colher de maisena, do Uhum. amido, né? E põe lá em 500 ml de água lá no fogo. Quando virar aquela gominha, você deixa esfriar, fica na temperatura ambiente e ingere. Fica ingerido de vez em quando também. Ajuda muito nos quadros de diarreia. É Tá muito vendo que não bom. precisa ser rico para se cuidar direito, gente? E é fácil a diarreia. Desculpa, a maisena super barato, né? Sim. Nós temos também a goiaba, que é excelente para comer. Com casca ou sem casca? A goiaba, melhor sem casca, né? Sem casca. Mas se comer tirando já. E tem frutas que você tem que evitar nesse momento, que é o mamão, o abacate. Também que o povo, a população acha, tá com constipação, corre para o mamão. Uhum. Mas o abacate, ele é mais laxativo do que o limão. Olha que interessante, gente. É Eu não sabia, eu não né? sabia. Desculpa, eu Não, falei imagina, eu não sabia, mas eu vou já explicar. Não, eu não sabia, Você sabia? Eu não sabia. Que o abacate é mais laxante, é mais laxativo do que o mamão. Porque toda hora que a gente fala, eu tô constipado, vamos já comer 1 quilo de mamão, vamos já comer o mamão inteiro. Olha aí. Então, opta pelo abacate. Se comer junto o abacate e o mamão, melhor ainda. Então, isso já é num quadro, né, que a pessoa esteja constipado, né, com constipação. Crônico, forte, constipado. Já para diarreia, como ele está falando aqui do caso clínico, essas dicas que eu já dei. Né? Então, nós temos muitas dicas. Se hidratar direitinho, né? Ficar se hidratando e optar por esses alimentos, evitar gorduras, evitar frituras, evitar alimentos industrializados e ficar ali de repouso mesmo. E a água se hidratando. Mesmo que você tome um suco de fruta, tome um soro caseiro, você tem que ingerir a água, gente. Isso daqui é vida, gente. Tintim, olha, vamos dar o exemplo. Vamos dar o exemplo. Tintim, vamos dar o exemplo. Isso aqui é vida. Então, é isso aí, doutor. É simples assim, como eu costumo dizer, né? Pronto, gente, é simples assim. Tá entendendo que não precisa ser rico para poder a gente se cuidar e se cuidar bem? Eu não vou só no SPA, só atrás de remédios, de comprimidos e de drogas e de coisas que vão me fazer algum milagre. Eu preciso fazer com que esse milagre aconteça todos os dias. E isso pode ser de uma forma extremamente barata, extremamente econômica, como a doutora Vanderlei acabou de colocar aqui. A gente vai ali na Manaus Moderna e consegue sim comprar essas frutas que ela falou, fazer esse tipo de alimentação que ela disse que é preciso a pessoa fazer. Então, nada de complicar demais, tá? Não precisa ser morangos, de jeito nenhum. Cuidar bem das frutas, né? Exato. Aí depois tem a outra parte, que é lavar bem, higienizar muito bem, cuidado com a H. pylori, que a H. pylori também, doutor, tá em alta. Eu, inclusive, acabei de ser diagnosticado com, tá, gente? Então, a H. pylori não é só uma higienização da fruta, é da mão também e é da água. Isso aqui é a campeã, gente, para dar H. pylori. Se for uma água
de que não tem um bom procedimento, você está se arriscando, pode pegar H. pylori. Mas o Brasil é campeão em H. pylori, né? O Brasil é campeão porque a Nas água, hoje em dia, gastroenterites, né? em todas as outras coisas que são mazelas, né, do que a gente A chama de questão país do de desenvolvimento. saneamento. O saneamento básico não existe. Alimentos crus, né? Uhum. Ter muito cuidado para ingerir saladas cruas em restaurante, né? Opte pela que vem no vapor, né? Do que a crua, porque eu não como salada crua. Eu como na rua não, assim, em restaurante não. Eu como salada crua na minha casa porque eu sei como é que eu estou fazendo. É né? esse o problema. Eu acabei de ser diagnosticado justamente com gastrite por H. pylori, né? Estou numa sintomatologia bem intensa. E uma das coisas que eu errei muito, e aí confesso até para vocês, mas não é o do médico fazendo isso. Pois é, eu sou uma pessoa comum igual a outra qualquer, também faço minhas tolices. E aí agora eu tô seguindo fielmente os conselhos da minha amiga, tá? Não como mais nada no meio da rua. Se eu desmaiar no meio da rua, já sabem, é fome, tá, gente? Mas eu tenho que ir para casa para poder comer. Então, é instigante. Se nós temos esse tipo todo de preocupação com H. pylori e o saneamento básico não melhora, como vai melhorar a saúde pública? Verdade. Aí é justamente um dos temas do que a gente tem conversado muito no doutorado. O que fazer para a gente melhorar a saúde pública no Brasil? A gente precisa urgentemente parar de ser, e agora é uma opinião muito pessoal, não é uma opinião do programa, não é uma opinião da doutora, é uma opinião do Noaldo, tá? Eu acho que, posso dar minha opinião, né, pessoal? Pode, É uma sim. opinião pessoal. Eu acho que a gente ainda vive num país piegas o suficiente do ponto de vista político, estratégico e filosófico, ao ponto da gente pensar o seguinte: eu crio uma demanda de pessoas que precisam dos governos, de certa forma, de tal forma que eu possa ter o controle dessas massas. Isso é uma coisa assim tão absurda, tão fora de propósito, que faz com que a gente seja ainda um país de desenvolvimento desde quando eu era criança. Eu brinco de que já estou perto de morrer, ainda não consegui chegar nesse país que seria o grande país do futuro, o grande país desenvolvido. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de coisas básicas. A gente está falando da tal água potável que a doutora falou, que possa ser bebível. Qualquer lugar civilizado do mundo, você toma água da própria torneira, porque essa água chega com qualidade para que ela possa ser, de fato, potável e bebível. Ela precisa ser palatável e bebível. Então é importante que a gente tenha ideias básicas de saneamento, tenha acesso a Desculpa, perdão. Tenha acesso a um vaso sanitário decente, tenha ideias também de educação sanitária, ou seja, vou ao banheiro, lavo minhas mãos antes de ir ao banheiro, antes de tocar na minha genitália e após fazer o uso do banheiro e após tocar minha genitália. É importante que isso seja feito. Vou me alimentar, quero utilizar as mãos? Pode, não tem problema, não precisa ser aquela coisa com os garfos, facas e talheres de prata, não precisa. Mas se eu vou utilizar as mãos, elas precisam minimamente estar higienizadas, ou seja, lavada com famoso álcool, com a famosa água e sabão, e de preferência que seja seguido de uma utilização do álcool a 70%. E como é que eu utilizo esse álcool a 70%? É importante que eu faça a fricção das mãos, Para ajudar na penetração. até ela secar naturalmente. Não posso soprar, porque se eu soprar, joga as bactérias já. Tem gente que faz, não faça, não faça, não faça. Vai levar a boca, Lavar de novo. vai ter que lavar de novo. E aí, repete Vai ficar bêbado de tanto cheirar álcool. o procedimento. Eu não sei que você Gente, já viram que é um bate-papo, né? Uma conversa entre amigos, não tem jeito. né? Que for um alcoólatra. Se for alcoólatra, ele tá tomando porre de álcool. Mas voltando, você repete o procedimento novamente e só assim você pode, então, utilizar as mãos para comer, se você for esse o seu verdade. hábito, não tem nenhum problema. Dona Wanderleia, Ai, meu Deus. a hidratação e a recuperação de viroses respiratórias. Assim, né? Como eu acabei dependendo, né? Porque tem virose, como ele acabou de citar, que vem com diarreia, né, Sim. Naldo? Vem com Tem alguma náuseas. coisa específica, Wanderleia, por exemplo, para faixa etária? Por exemplo, eu tenho uma faixa etária abaixo de 5 anos de idade, que geralmente cursa com a gravidade maior. Do ponto de vista nutricional, tem alguma coisa que eu possa fazer com mais
mais frequência, com mais intensidade, é a mesma coisa para o outro extremo. Né? As pessoas acima de 70 anos de idade, que em geral tem o seu sistema imune já comprometido pela longevidade que já viveu. Tem alguma coisa específica na alimentação que eu poderia indicar, por exemplo? Agora é uma curiosidade minha, tá, pessoal? Porque vocês sabem que eu também faço pediatria, né? Então, assim, o que eu posso indicar para as crianças? Né? Porque criança geralmente fica mais enjoada, é mais difícil de você convencer de que precisa se alimentar, e é natural que você doente não queira comer, né? Ou se a gente tem uma febrezinha já não quer comer, e as mãezinhas sempre ficam muito preocupadas. Meu filho está perdendo peso. Calma, criança perde peso com facilidade, mas com a mesma facilidade ganha também. Isso é um fato, tá? Agora, vamos para a parte que eu não sei. Vanderlei, e aí o que é que eu faço? Para essa pessoa que é uma criancinha, que está lá com 4, 3 anos de idade, e desidrata e tem um problema respiratório mais frequente, o que é que eu posso fazer especificamente para essa criança? E o que é que eu posso fazer, por exemplo, se fosse o caso da sua mãezinha, que é uma senhorinha já que vocês precisam ver, tá? Tá melhor do que eu, com 95 anos de idade. 96, né, Vanderlei? Vai fazer 97, sim. 97, eu é que estou atrasado já, ó, 97 anos. Então, doutor, é assim, para criança também não é muito diferente do adulto. Tem um pouco de estratégias, né? Que tem que fazer estratégia que criança ainda é mais difícil. Né? Então, se hidratar, tá em todas, né? E se essa criança tá debilitada e tal, tentar inserir um soro, já que vai ser fazer o soro caseiro para a criança, talvez não seja tão palatável, fazer a estratégia de comprar o soro que já tem sabor. E falar para a criança que é um suco. Tem sabor de laranja, tem sabor do coco, tem sabor do limão. Filho, bora tomar um suquinho de laranja? Vamos tomar um pouquinho de suquinho de laranja? Coloca aquele soro com sabor. E pode também colocar essa criança para chupar laranja, comer frutas, maçã, banana. Se a mãe tiver mais condições, um kiwi também, que é uma fruta muito boa e palatável, as crianças gostam, o abacate, fazer um suco de acerola. Então, a criança, às vezes, ela é mais difícil aceitar frutas, ela aceita mais sucos do que frutas. Então, faz o suco da própria fruta. Evitar, pelo amor de Deus, mãe, o suco industrializado, que é só açúcar. Tá? Evitar refrigerante, evitar alimentos gordurosos, frituras, evitar aqueles melitos da vida, tá? Evitar aquelas bolachas recheadas. Vamos tentar fazer a criança comer alimentos naturais, mesmo que seja um pão, né? Mas não aqueles biscoitos recheados. E fazer essa estratégia que vai dar certo, de hidratação, de mudar também a fruta, e a família toda comer ali, que a criança vai se animar e vai comer. Não é só querer dar para a criança saudável e comer o que não seja saudável, que a criança vai ver e vai querer o que os pais estão comendo, que não é saudável. Então, todo mundo fazer a mesma alimentação, que dá muito certo, e aumenta a imunidade da criança, e com isso ela vai ter uma recuperação mais rápida do quadro que ela se encontra, né? E falando em idosos também ao mesmo tempo, eu costumo, é a mesma coisa, desculpa. Eu costumo ensinar muito para os meus pacientes idosos, que eu tenho muito pacientes idosos com mais de 80 anos, né? Inclusive a minha mãe, que é minha paciente especial, que vai completar 97 anos, a minha mãe toma todos os dias 400 ml de água com sabor, né? Hoje ela tomou o quê? Hoje ela tomou gengibre, laranja e hortelã, essa águazinha que eu faço, ela toma só 400 ml. Como o aporte de líquido dela é 1.500 ml, então 1,1 litro ela toma de água e 400 ml ela toma de água saborizada, porque a partir do momento que você saboriza a água, ela já não é mais água potável em si, ela já é a água com mais alguns ingredientes. Né? Então, eu costumo fazer, Naldo, na minha mãe, que é idosa, que você conhece muito bem, é fazer inalação. Olha que interessante. Eu faço inalação apenas com soro, né, com soro próprio da inalação, eu faço 2 vezes na semana. 2 vezes na semana eu faço inalação nela, e se eu sinto ela com uma tosse, alguma coisa, eu já uso Acetilcisteína? Não, só quando ela está com uma tosse mais. Não, eu uso um líquidozinho que é Atrovente. Eu uso 4 gotinhas no soro fisiológico, só para ajudar mesmo a expandir mais, né, o pulmão. E ela se hidrata muito bem, se alimenta muito bem. O café, eu costumo dizer que o café da minha mãe e o meu café é um almoço.
Não é nem um café, no almoço, porque nós comemos bastante do café da manhã. Nem o resto a gente já vai maneirando mais, mas o café da manhã ele é muito rico assim, em nutrientes. Tem ovos, tem frutas, tem... O doutor já conhece um pouco do meu Sim, café é da uma manhã. rotina bem Então, é interessante. uma rotina bem interessante. Então, se hidratar, porque o idoso, a partir dos 60 anos, ele começa a perder os receptores que ativam a sede. Então, ele já fica, passa ali, só vai beber água quando está com muita sede. Então, quando o seu corpo está pedindo muita água, é porque seus rins já estão desidratando. Uhum. Então, a água tem que ser um hábito. Também, gente, tem que ser um hábito. Passar ao lado da geladeira ou no bebedouro e já tomar água. Entendeu? Não precisa sentir sede para tomar água. Quando o corpo sente muita sede, ele já está desidratado, já está dando sinais. Né? Então, não deixa seu corpo dar sinais. A minha mãe se hidrata muito bem e se alimenta muito bem, alimentos frescos, saudáveis, alimentos da época, e dá tudo certo. Olha, acabei de segurar duas coisas que a Vanderleia trouxe aqui pra gente e eu queria dividir com vocês. Eu atendo geralmente pessoas de muito baixa renda. Muito baixa renda. E aí são pessoas que não podem comprar os soros saborizados. Aí eu acabei de ter uma ideia. E como a gente aqui é meio louco, né? E eu sou metido a cientista, metido, tá? E aí eu vou conversar com a doutora Vanderlei, vou perguntar dela, porque quando a gente não sabe, a gente pergunta. A gente não inventa de fazer nada da nossa cabeça, que não é uma grande ideia. Vou perguntar da doutora se isso é uma possibilidade. Vanderleia, não tenho dinheiro para comprar o soro pronto, que veio saborizado, com sabor de água de coco, com sabor, sei lá, de chocolate, seja do que seja. Eu posso fazer o soro caseiro e botar algumas gotinhas, por exemplo, de suco de laranja, de suco de limão ou de alguma outra coisa? Teria alguma contraindicação para melhorar o sabor desse soro ou tentar saborizar esse soro caseiro? É possível de ser feito isso ou é algum absurdo que eu estou dizendo? Pode fazer até assim, fazer um suco de laranja mais fraco Uhum. e fazer o soro caseiro ali naquele suco de laranja. Olha lá, Do olha a limão, ideia. quando se fala em criança, o idoso já pode aceitar mais com limão, mas a criança não. Uhum. E ou, de repente também você pode ver uma fruta da preferência da criança, liquidificar, mas não deixar ficar aquela pasta tipo Sei. vitamina. Liquidificar, se for preciso coar e preparar colocar o sal com açúcar ali dentro para formar. Não é o suco original, o soro caseiro original, mas a gente está trabalhando com estratégia, está falando de criança. Então, falando em criança, tem que trabalhar com estratégia, senão não dá certo. Dependendo da criança, eles não tomam mesmo. Olha, gente, o objetivo do Eunice Entrevista, do programa da doutora Eunice Nascimento, é trazer conhecimento para você. Para justamente você, que é aquela pessoa que talvez não tenha aquele poder aquisitivo tão grande e que é justamente as pessoas que a gente quer alcançar e que a gente quer ajudar. Portanto, aproveite as suas dúvidas, faça a sugestão de pauta para a gente, faça perguntas sobre os assuntos que a gente está trazendo aqui, porque muitas das vezes as pessoas que são entrevistadas, elas vêm num nível, né, de que as coisas são fantásticas e fabulosas, como se todo mundo pudesse ter, né, que não tem como se todo mundo tivesse Uma- poder ter acesso, e não é verdadeiro, né? Uma observação aí, amigo. É assim também, quando você compra a água saborizada de limão, de laranja, de coco, ele não vem com a fruta? Por que você não pode fazer o suco em casa, tirar mais aquela concentração do suco com água mesmo, já que vai preparar 1 litro de água, fazer o suco não tão forte e preparar o soro ali? Porque a água o soro que vem saborizada não é feito praticamente nessa. Sim. E vai ser até melhor que não vai ter conservante. Você está fazendo uma coisa natural ali. E olha outra coisa E interessante vai passar que para me a veio à criança como cabeça. se fosse suco. Olha outra coisa que veio interessante na minha cabeça. Não tenho condições de comprar nem garrafão de água. Não tenho água. Lá em casa não tem nem água. O que é que eu faço? Posso ferver a água. Eu fervo a água. É simples. O que o programa Eunice Entrevista quer mostrar para você é que possibilidades uma pessoa com menos possibilidade pode ter. É esse o grande objetivo E nosso hoje aqui. pode pegar aquele procolitezinho lá, que põe na água para tomar, Sim. em OBS, em Sim. postos de saúde. Pra você- Então vai pra lá, você olha, fazer- minha água é duvidosa, você pode me ceder um vidrinho daquele? E colocar, pingar as gotinhas que vem dizendo para cada litro de Sim, água, para cada sim, 2 litros, sim. a quantidade correta. E você também vai tomar uma água melhor do que você tirar da torneira e tomar essa água que não é tratada. É
Pelo amor de Que Deus, não vai faz isso, inventar, né? gente. É. Agora vamos aos mitos, né? Tanto esperado pela senhora. É. O que é verdade e o que é mito. Os mitos Vamos já mais, nos os mitos. mitos mais comuns, quais são, doutora? Os mitos mais comuns, assim, tem gente que diz, o limão. Tem gente que coloca, assim, em Deus o limão. Não estou Uhum. dizendo aqui, gente, que o limão Sim. não funciona, pelo amor de Deus. Mas tem gente que diz, eu vou ficar boa da virose, eu estou com uma virose, então não vai ser preciso eu me hidratar com outro tipo de alimentos, eu vou fazer aqui o limão, uma limonada e vou tomar, né, o limão. Só o limão não vai adiantar. Você tem que ter todo um agrupamento ali, de ter outras frutas, de ter legumes, de ter uma alimentação saudável, uma proteína que não seja gordurosa, uma comida que não seja tão condimentada. Se você fala em condimentadas, tem que falar o português claro, né? Sim. Condimentada é aquela comida muito gordurosa, muito tempero industrializado, a gente chega a falar uma comida condimentada. Né? Então, assim, só o limão, ele é bom, mas ele tem que ser associado também. Não vai tomar só o limão, que ele não tem estudo científico que comprove que o limão, só ele é bom, mas só ele não... Eu tenho uma pergunta. Se vocês não têm, eu tenho uma pergunta. Se fala muito em tomar água com limão em jejum. Isso é bom, isso é ruim, isso está certo, isso está errado. Isso funciona com alguns, funciona com determinados grupos, funciona com todo mundo? Não funciona. Então, doutor, assim... Para emagrecer, eu vejo muito você falar nisso. Vou tomar água com limão em jejum para emagrecer. Isso não tem nenhum estudo científico que comprove isso, né? Mas tem pessoas que dizem, se der certo para ela, Ótimo. é ótimo, né? Mas eu não aconselho muito tomar água em jejum com limão, porque isso pode deixar... O nosso estômago, ele é um ambiente ácido. Uhum. Então, não se pode deixar ele tão alcalino. O limão, gente, ele é ácido aqui. Ácido limão. Mas a partir do momento que ele entra na mucosa da tua boca, ele vira alcalino, viu, doutor? Uhum. Olha que interessante. Ele fica alcalino. A partir do momento que ele entra na mucosa, ele fica alcalino, ele não fica tão ácido. Mas se você for repetir, você vai deixar aquele estômago ali com mais sensibilidade. Você alcaliniza demais, você tira o ácido do estômago e as bactérias vão começar a passar. Principalmente a H. pylori, que é uma bactéria que é oportunista, né? Da gastrite. Então, é assim, a partir do momento, isso tem estudos já, a partir do momento que o limão entra na mucosa, entra em contato com a mucosa, ele vira alcalino. Então, se você está todo dia alcalinizando, vai chegar uma hora que o estômago vai ficar com sensibilidade. Então, né? eu não aconselho. Eu aqui, Nutri, Vanderleia, não aconselho. Agora, se quer tomar por conta própria, a gente não pode fazer nada. Mas acontece que até veneno, se quiser tomar por conta própria, a gente não pode fazer nada. A gente toma brincadeirinha, gente, brincadeirinha. Por favor, que ninguém entende. Então, entenderam, né? Que ácido e alcalino, se você toma muito alcalino, você vai deixar aquela parte ácida com sensibilidade. Foi isso que eu quis dizer. E se ficar alguma dúvida, já sabe, né? É só perguntar nos nossos Instagrams. Tirou a dúvida? Qual é outro mito, doutor? Não, finalmente nós temos aqui como o doutor Naldo, né? Como a saúde pública está se preparando para lidar com a circulação sazonal de virose respiratória. Ai, doutora, isso não é uma pergunta quase que política. Então é o seguinte. O que era que eu sugeriria se eu fosse político, né? O que é que eu poderia sugerir? E eu digo não político partidário. A prevenção, né, amigo? Eu acho que trabalhar prevenção é tudo. E quando a gente fala de prevenção, doutor, a gente está falando de alimentação, a gente fala de educação, a gente fala de saneamento básico, a gente fala de moradia, a gente fala de uma sequência de coisas. Na hora que a gente tem que falar de todo esse arcabouço, para que a gente possa enfrentar de uma forma mais tranquila as sazonalidades e as doenças que sazonalmente podem ocorrer, é claro que isso acontece de uma maneira muito menos complicada, de uma forma muito menos explosiva do que como a gente assiste aqui. O que é que a gente assiste aqui? Aqui, entenda-se, os países em desenvolvimento, emergentes, eu ainda prefiro o terceiro mundista, tá? Eu sei que é uma coisa, detesto uma figura de linguagem em português chamada eufemismo. Eu nunca gostei. Quer dizer assim, vamos mudar. Eu sou oriundo de uma favela, tá, gente? Então é importante que eu diga isso. Mas eu nunca gostei da palavra comunidade. Ah, não, você está sendo... Não, eu acho que preconceito é você fazer de conta que uma coisa deixou de ser quando ela continua sendo o que ela é.
né? Se tivesse virado, verdade. se tivesse virado de fato um lugar muitíssimo melhor, eu seria o primeiro a dizer, poxa, que bacana, a gente conseguiu transformar isso aqui num lugar onde você tem água encanada de qualidade e constante, porque eu posso ter água como as pessoas têm uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, isso não é ter água. Eu tenho um serviço sanitário decente, com esgoto, com local onde não vai ser jogado numa vala comum, não é? Eu tenho acesso a uma alimentação de qualidade, que não é uma alimentação cara, mas uma alimentação mínima. Eu tenho uma moradia minimamente confortável para que eu possa viver. Eu tenho uma educação, inclusive sanitária, que é você saber como você deve se comportar para evitar que você se contamine com alguma coisa, você contamine os outros. A gente chega ao absurdo doutora, de pessoas esclarecidas virarem e dizer assim, eu não vou me vacinar, porque vacina é uma coisa que mata, vacina é uma coisa ruim. Bom, isso é outra discussão que a gente pode ter depois. A gente chega a alguns absurdos, por exemplo, porque assim, ter um carro no Brasil é um certo luxo, vamos dizer assim. Mas o que é que uma pessoa está fazendo de máscara sozinha às 5 horas da manhã dentro de um carro trancada? Ou seja, a pessoa não sabe nem o porquê, isso chama-se educação sanitária. Ela não sabe nem quando, nem porquê, nem para que ela está usando uma máscara. Então a gente precisa compreender, e isso, a educação sanitária básica de qualquer país desenvolvido do mundo, ensina já a criança a fazer isso. Eu me dei conta hoje que eu estava num determinado local, e me serviram uma água e eu fiquei com a tampinha na mão. Gente, eu fiquei procurando onde estava o cesto de lixo para eu jogar a tampinha dentro. Então, assim, hábitos, como diz a doutora Vanderleia, é algo que você primeiro racionaliza, depois você automatiza e depois você normaliza. Então é fundamental que quando você faz... Por isso que a Vanderleia fala uma coisa que eu adoro. Ela odeia a palavra dieta, se eu já entendi bem o jeito dela pensar, tá? Ela detesta a palavra dieta. Ela fala em mudança alimentar, mudança de hábito alimentar. Tu pode até fazer alguma coisa num dado momento, mas aquilo tem que ter uma chave que vai virar algo dentro da sua cabeça para o que você de fato precisa fazer. E lembre-se, a gente tem um SUS, é verdade, mas um SUS que anda muito capenga, que anda com muita dificuldade e que se você precisar para uma urgência, emergência de fato e de verdade, muitas das vezes você não vai ter acesso a isso, pelo menos a grande maioria da população. Daí porque, mesmo que a gente não tenha, do ponto de vista de políticas públicas de saúde, nada voltado para que isso aconteça com você, esclarecimento é uma chave que abre para o mundo do conhecimento e para o mundo daquilo que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida dentro das condições que eu tenho. Eu acho que é mais ou menos isso, doutora. Eu imagino o senhor falando sobre a educação. As pessoas, elas também não sei se não gosta aquilo que o senhor está falando agora, de mudança de hábito, É uma mas tem facilidade uma muito grande, certa né? resistência em mudar seus hábitos. A educação, obviamente, começa em casa também, como é que você vai se comportar, né? E a educação na escola, que é aquela educação que Sim. nós deveríamos... Eu lembro que na nossa escola nós tínhamos uma educação que informava sobre como lavar as mãos, como comer certos alimentos, aquilo que acabamos de falar aqui, Uhum. nós tínhamos nas escolas isso daí. Daí porque a mudança, para mim, está na educação. A educação é chave. Concordo com você. A educação Como você é acabou básica. de falar também, Educação amigo, que os hábitos têm 3 estágios, como ele bem deixou claro aí. Mas quando a gente fala em hábitos, tem muita gente, doutora, que acha que quando a gente fala em hábitos, já imagina que é o hábitos alimentares. Aí vou mudar, tem que mudar meus hábitos. Não, o hábito é tudo que você pode fazer uma mudança para o bem, Sim. para você. Que E te uma traga mudança benefícios, né? É uma mudança integrativa, eu costumo dizer. Isso são mudanças de hábitos. Você está sabendo que está fazendo aquilo errado. Vamos supor uma pessoa que toma todos os dias refrigerante. E um dos piores, que eu não vou citar nome aqui. Pelo amor de Deus. Né? Então, todos os dias. Poxa, por que não para e não pensa? Poxa, eu vou mudar meus hábitos. Vou parar de tomar esse refrigerante. Quando você para com 1, 2 semanas, com 1 semana você vai sentir abstinência. Com 2 semanas você já vai estar livre. Quando você tomar, o seu corpo já vai dar sinal que não é tão bom. Então é assim, é mudar vários hábitos na sua vida, né?
dormir. Como evitar a Passar a hepatite, dormir, então? Como evitar a hepatite? É. Você vê, eu conheci casos no interior, É. não aqui, não conheci, não conheço. Hepatite A, né? É. Quer dizer, né? A questão da hepatite é muito sério. Sim, sério. Isso também exige Mudanças, né? mudanças de hábitos ou uma questão de higiene, né? Sim, Porque Não? nós sim. De A gente higiene. tem a hepatite A, B, C, D, né? Então todas as hepatites A e a B, especialmente a A de transmissão oral fecal, que é onde você tem os alimentos alimentação também, contaminados, mas existe uma vacina liberada pelo SUS para a E as pessoas não hepatite A tomam. e para a hepatite B. E por que é que você não sabe se é Não vacinado? é isso? E as pessoas se Esse- preocupam sim. com a gastrite, a H. pylori, que Sim. tem que ter todo isso, e não se preocupa com a hepatite A, que vai na mesma, né? E que, No segmento, né? pode ser Segmento, mortal. e A pode gente ser tem que mortal. lembrar, não existe Dependendo, hepatite A. Se dizia né? muito tempo atrás que a hepatite A era uma hepatite benigna. É. Ela tem um potencial de uma porcentagem muito pequena, em torno de 1 a 2% em todos os casos, que podem sim evoluir para necrose hepática e morte. E a hepatite B tem uma tendência à cronificação muito grande, com um tratamento complicado e complexo, e que você se contamina hoje e só vai mostrar algum sinal ou sintoma daqui a 20, 25, 30 anos. E durante este período você é de transmissão sexual também, Também. e você vai estar contaminando as pessoas com as quais você se relaciona ao longo da sua vida. E a C e a hepatite C tem muito a ver com os linfomas. Sim, Com os linfomas, principalmente esse linfoma que apareceu, né, em Sim. mim, que já se foi, graças a Deus, que é o não non-Hodgkin, né? Uhum. Tem muito a ver. O doutor bateu na tecla várias vezes perguntando se eu tinha, e fizemos todos os exames, deu que eu nunca tive, Sim, graças a sim. Deus, né? Uhum. Mas tem, muitas vezes, nós não temos o hepatite C ativo, mas tem um vírus que está ali dentro, que é Sim. por isso que a gente toma, que não chegou a se desenvolver por causa da imunidade, por causa de coisas Sim, que não sim. deixou. Mas está ali, então tem que tomar vacina, né? Sim. Geralmente, muita gente que faz o exame dá que tem A gente vê- como a é que é? gente O G, o IgG e o IgG e o IgM. IgM, que A aí gente- tem que A tomar as gente vacinas. precisa pra- entender que a gente vive numa coisa chamada cinturão das hepatites, que é um grande cinturão ao redor do Equador, que inclui inclusive a região amazônica, tanto ocidental como oriental, e na Amazônia Ocidental a gente tem, que é exatamente onde nós estamos, uma incidência extremamente alta e uma prevalência também alta de hepatite B, que é uma doença que a gente chama de imunoprevenível. Naldo, o que é imunoprevenível? Não vem com essas palavras difíceis, não? Tá certo? Que é prevenido através de vacinas. Então, pelo amor de Deus... Pode pegar até na manicure, né? Sim, hepatite C é uma Tem que possibilidade. fazer um programa para falar só das hepatites, né? Exatamente, doutora? das Porque hepatites, são pode ter, pode ter. as três hepatites, cada qual, como é que surge, como é que essa daqui pode surgir, como é que essa daqui, como é que faz para impedir. Então, Aí tem os todas têm mitos também, prevenção. tem que comer 1 quilo de açúcar, tem que comer 1 quilo Tem de que doce. comer goiabada. Então, o hepatite também tem que ter prevenção. Assunto não falta, gente. Assunto não vai Tanto faltar. prevenção em alimentação e tudo, como prevenção sexual, como prevenção, né, na manicure, ver se está tudo Sim. esterilizado Então, direitinho. nós devemos deixar para o próximo Então, momento. por isso que tem né? que ter um próximo momento. Não vai faltar assunto nunca, né, doutora? Estamos aqui para agradecer o doutor Noaldo, tá? Pelo seu tempo precioso. Nós sabemos o quanto é difícil o senhor chegar aqui, pelas suas atribuições. E a doutora Wanderleia, que aqui também tem as suas responsabilidades. Estamos todos aqui no mesmo barco, né? É verdade. Tentando passar para a população informações que é realmente, já por repetidas vezes pelo doutor Noaldo, o nosso compromisso no programa que nós estamos apresentando. Portanto, doutor Noaldo, eu gostaria que o senhor mandasse as suas recomendações ou sua análise ou considerações finais aqui do nosso bate-papo. Bom, primeiro eu quero agradecer a doutora Eunice, né, muito pelo convite. Eu acho que é um programa extremamente importante para você que não tem acesso à informação de qualidade, para você que talvez tenha uma situação financeira não tão favorecida, porque o objetivo do @Eunice Entrevista é justamente esse, esclarecer para você que precisa de ter acesso à informação de qualidade e muitas das vezes não tem. Portanto,
Estamos abertos a vocês também sugerirem para todos nós pautas. Eu queria que vocês falassem, sei lá, sobre como o homem foi na Lua, se é verdade ou se é mentira. Estamos abertos a qualquer coisa. Então, agradecer profundamente. Posso dizer o meu arroba, doutora? Com certeza. Então, Com assim, certeza. recomendo profundamente o arroba Eunice Entrevista, arroba DR no Aldo Lucena, e aí depois a doutora Vanderlei vai falar do dela. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por deixar a gente entrar na casa de vocês, sei lá, onde vocês estiverem, no carro de vocês, assistindo. E faça outro favor, dá o like de vocês e coloca isso para frente, porque essa informação é uma informação importante e tem muita gente precisando. É isso. Verdade. Então, as minhas considerações finais são que bastante se hidrate, mude o hábito, que nós não falamos aqui também, mas vamos mudar o hábito de dormir. Gente, se você dorme 0 hora, 1 hora da manhã, vamos tentar dormir 10 horas, quem puder dormir às 21 horas, 22 horas, tentar dormir mais cedo para ter mais noite de sono. Isso também aumenta a imunidade, ajuda você a rejuvenescer, no rejuvenescimento da pele, em tudo. Então, o Opa! sono, gente, Já interessa. o dormir 8 sono é horas. tão importante quanto a água, gente. O sono reparador é muito bom. Se você não tem um sono reparador, você não tem um dia, no dia seguinte, o seu dia não vai ser bom, com certeza. Então, se hidratar, procurar mudar seus hábitos, praticar atividade física, procurar fazer trocas inteligentes, se alimentar melhor, evitar fritura, alimentos muito gordurosos, descascar mais e desembalar menos, é simples assim. Então, meu arroba é doutora Vanderlei Oliveira, vamos seguir também o arroba da doutora Eunice e do doutor Noaldo Lucena, que dá tudo certo, vocês vão ter muitas informações nesses 3 arrobas aqui, Arrobas. né? Deus abençoe, muito obrigada e até a próxima oportunidade, se Amém. Deus permitir, se os senhores, Amém. por favor, permitirem também. Eu disposto e Sempre disponível quiser. sempre. Eu disponível sempre. Muito obrigada. Tchau, gente.